Oi, boa tarde ou boa noite, depende de quando tá passando esse vídeo. O nosso grupo escolheu um texto sobre a cultura popular de Roger Chartier e nosso grupo é composto por mim, que eu sou a Ana Carolina, pela Jade, pela Joana e pela Giovana. E ao escolhermos esse texto da cultura popular, logo de primeira a gente viu a afirmação sobre a cultura popular ser erudita. Isso porque é uma forma de lembrar que as definições atuais que a gente tem são elaboradas por aqueles que não são ativamente pertencentes a essa cultura. Isso acaba por delimitar essas condutas como fora da cultura erudita. Então, o autor ele faz essa afirmação no começo do texto para realmente nos lembrar que a cultura popular é erudita, sim. Colocar ela como fora da cultura erudita acaba por reduzir as definições de cultura popular. Por um lado, abolindo totalmente o etnocentrismo cultural e excluindo da cultura letrada. E por outro, a gente percebe a dependência e as carências sobre a cultura dos dominantes. Então, ou ela é colocada como um mundo à parte, encerrado em si mesma, ou se define por uma distância de autenticidade cultural, que é privada. Vale salientar também que existem algumas precipitações da sociologia, que acabam por relativizar a cultura popular como práticas com diferenças que seriam como carências, ou que as suas distinções fossem a sua inferioridade. Apesar disso, essas classificações não são cômodas durante as pesquisas, pois sempre se dividem quando há uma tentativa de descrevê-las. Essa ambiguidade é percebida durante os modelos cronológicos, que decretam uma época de ouro para a cultura popular, onde ela é independente e livre. Periodização clássica entende a primeira metade do século XVII como um momento em que a cultura popular teria sido viva e livre, mas ao mesmo tempo foi reprimida pelos estados absolutistas e pelas reformas das igrejas protestantes e católicas, por meio de imposições de comportamentos e repreensões e aculturações, como forma de abafar as exuberâncias inventivas de uma antiga cultura do povo. E desse jeito, impõe um modo tradicional de ver e viver o mundo. Outra parte que eu achei importante falar é sobre um trecho sobre o Peter Burke, não sei se fala assim, que fala que houve dois movimentos que desenraizaram a cultura popular tradicional. O primeiro movimento teria sido o esforço das elites e dos clérigos protestantes católicos para mudar as atitudes e valores da população. E também teve um movimento de abandono das classes superiores da cultura que antes era comum a todos. O resultado disso foi observado em 1500, quando houve uma separação da cultura para os instruídos e uma cultura única para os demais. Já de uma forma mais atual, digamos assim, houve uma transformação radical com a cultura de massa, pois os novos meios de comunicação destruíram uma cultura antiga que era oral, comunitária, festiva e folclórica. E a gente consegue concluir, nessa primeira parte do texto que eu estou falando, que o destino histórico da cultura popular é sempre ser abafada, ao mesmo tempo que é sempre resistir, pois nem a cultura de massa e nem a cultura compulsória dos antigos poderes não foram capazes de destruir a totalidade das identidades singulares das práticas enraizadas. A mudança que o trecho traz seria a maneira que os indivíduos nessa cultura popular começaram a se expressar e se afirmar, fazendo uso próprio dos instrumentos que eram destinados a acabar com suas tradições. E agora eu vou passar minha fala para a Jade, que vai falar sobre a segunda parte do texto, que ela ficou encarregada. Oi, gente, aqui é a Jade e eu sou aluna da Unifor e tô muito feliz de estar participando dessa live sobre cultura, muito feliz de estar aqui. E eu queria falar um pouco sobre a questão da
bifurcação cultural. Eu acho que é algo que a gente precisa saber quando se fala sobre cultura popular, né? O Lawrence, que é um historiador americano que promoveu a multicultura, que é justamente essa inter-relação de várias culturas em um mesmo ambiente, tem uma tese que se baseia num contraste cronológico maior que opõe um tempo antigo, que era caracterizado pela partilha, pela mistura, pela exuberância cultural. Um tempo moderno, que era caracterizado pela separação de públicos, de espaços, de gêneros, de estilos. Só que a cultura, porém, começou a passar por um processo muito grande de fragmentação, que se manifestava justamente num declínio de uma cultura pública compartilhada, que se misturou e virou uma série de culturas específicas que tinham cada vez menos a ver umas com as outras. Né? Os museus, os auditórios, que antes abrigavam um público misturado, que consumia uma mistura bem eclética de cultura expressiva, estava cada vez mais filtrando sua clientela e seus programas. E aí a gente chega à conclusão de que dessa cultura compartilhada veio uma cultura bifurcada, né? A pergunta que fica será que essa cultura compartilhada era tão compartilhada assim? Até que ponto a elite desprezava a cultura popular? Acho que é importante ficar esse questionamento aqui pra gente. E aí, falando sobre isso, a gente entra em outra temática. Olá a todos, eu queria começar agradecendo pela oportunidade de participar dessa live sobre cultura popular promovida pela Unifor. E durante muito tempo, a cultura popular, por influência da Europa e até mesmo dos Estados Unidos, era vista com base em 3 coisas: não ser letrada nem dominante, o público dessas produções era geralmente a classe popular, e algumas produções podem ser vistas como socialmente puras e outras indissocialmente populares. Dessa forma, o leitor é levado a reconsiderar classificações como literatura popular e religião popular, já que essas não são tão diferentes da religião do clero ou da elite, como também da literatura do clero ou da elite, sendo ineficaz relacionar a cultura popular à distribuição de determinados objetos ou modelos culturais. Diante disso, é destacada a importância de não aceitar mais uma distribuição cultural que promove uma hierarquia entre hábitos culturais e as produções. Sendo assim, o popular vai muito além do conjunto de elementos que bastariam sequenciar, repertoriar e descrever, estabelecendo assim uma relação entre o modo de utilizar os objetos ou normas que circulam na sociedade e que, por sua vez, regulam quem se apropria de determinados conjuntos sociais, remetendo-se dessa forma ao conceito de apropriação dos discursos, do Foucault, em que ele fala acerca dos procedimentos nos quais os discursos são dominados e confiscados pelas instituições e pelos grupos dominantes. Dessa forma, a apropriação visa a elaboração de uma história social que abrange seus usos e interpretações, sendo estes relacionados a determinações fundamentais e também inscritos nas práticas que os constroem, chamando a atenção para as condições e processos que portam as operações de sentido, sendo importante reconhecer que nem as ideias e as interpretações são invariáveis, e como tal devem ser pensados em função da descontinuidade das trajetórias históricas. O termo apropriação, por sua vez, se utilizado como instrumento de conhecimento, pode chegar a introduzir novamente uma ilusão que levaria a considerar as práticas como neutras em relação à diferença, diversas e equivalentes. Dessa forma, seria esquecido quanto as práticas culturais permanecem sendo objetos de luta sociais, as quais estão em jogo sua classificação na hierarquia. Conclui-se então que entender a cultura popular consiste em visualizar essas situações em que, de um lado, tem-se os mecanismos de dominação simbólica, que visam tornar aceitável pelos dominados as representações e modos de consumo, que reforçam a qualificação cultural inferior e superior, e do outro lado tem-se as lógicas específicas que dizem respeito aos usos e modos de apropriação do que é imposto. Olá, meu nome é Maria Giovana. Eu vou falar sobre a 4ª parte do nosso texto. Na parte 4 fala que esse tipo de modelo de inteligibilidade permite transformar profundamente a compreensão que se tem de uma prática, ao mesmo tempo exemplar e central, que é a leitura.
Michel Dissertot fala que a leitura da imagem ou do texto parece constituir o ponto máximo da passividade que supostamente caracteriza o consumidor. Fala também que o leitor insinua as manhãs do prazer e de uma apropriação do texto do outro. Invade a propriedade alheia, transporta-se para ela, toma-se nela plural com seus barulhos do corpo. No texto também fala sobre a importância das intenções explícitas ou implícitas que levam a propor um texto a leitores numerosos e as formas de recepção desse texto, que se estendem frequentemente a registros completamente diferentes. É importante ressaltar que atribuir a categoria popular a modos de ler não é a classes de textos, é ao mesmo tempo essencial e arriscado. As formas populares das práticas nunca se desenvolvem num universo simbólico, separado ou específico. Sua diferença é sempre construída através das mediações e das dependências que unem aos modelos e às normas dominantes. A gente pode falar que na conjuntura intelectual atual existem muitos obstáculos que meio que ameaçam a abordagem que estamos defendendo aqui e que definem as configurações culturais, populares ou não, a partir das práticas e, consequentemente, dos seus modos de apropriação. Um desses obstáculos é a crítica textual e as ciências sociais, que tem como fundamento considerar a linguagem como um sistema fechado de signos cujas relações produzem sentido automaticamente. Um historiador chamado John Yee fez um resumo dessa posição radical a partir de uma constatação que diz que a linguagem é pensada como um sistema autocontido de signos, cujos significados são determinados por suas relações uns com os outros, muito mais do que pelas suas relações com algum objeto ou sujeito transcendental ou extralinguístico. Contra essas formulações radicais, eu vejo que é preciso lembrar que não é lícito restringir as práticas constitutivas do mundo social à lógica que governa a produção dos discursos. Outra dificuldade que a gente vê é as definições implícitas de uma categoria como a de cultura popular. Tipo, queira-se ou não, essa categoria leva a perceber a cultura que ela designa como autônoma quanto às outras e como situada simetricamente em relação à cultura dominante, que é letrada, elitista, etc., com qual formam par. É preciso dissipar essas ilusões complementares. E aí a gente vê que, bom, de um lado, as culturas populares estão sempre inscritas numa ordem de legitimidade cultural que lhe impõe uma representação de sua própria dependência. E de outro, a relação de dominação, que é simbólica ou não, nunca é simétrica. Uma cultura dominante não se define em primeiro lugar aquilo que a renuncia, enquanto os dominados sempre se confrontam com aquilo que lhes é recusado pelos dominantes. Com tudo isso, somos levados de volta à nossa pergunta inicial. Como articular esses dois modelos de conhecimento da cultura popular? Bom, a resposta não é fácil. Mas acho que tem duas alternativas. Operar uma triagem entre as práticas mais submetidas à dominação e aquelas que usam de astúcia com ela ou a ignoram. Ou então considerar que cada prática ou discurso popular pode ser objeto de duas análises que mostrem alternadamente sua autonomia e sua heteronomia. O caminho é estreito, é difícil e demanda muito, mas eu acredito que seja hoje em dia o único possível. Como conteúdo extra para elucidar a cultura popular, a gente escolheu um vídeo da poeta A Flor Descendente e ela é uma das participantes do evento Slam Resistência, que é semelhante a um sarau. E esses eventos muitas vezes carregam uma grande importância pessoal para os seus integrantes. Muitos deles aproveitam a oportunidade para recitar seus poemas, que facilitam o desabafo em relação a problemas pessoais, sejam eles ligados à depressão, ao preconceito sofrido no dia a dia ou qualquer outro assunto que lhes incomode. E essa poesia tem ajudado muitas pessoas que sofrem caladas, tirando elas da violência do cotidiano. E essas pessoas, após recitarem seus poemas, elas saem do local aliviadas.
Além dessa importância, né, pessoal e sentimental, existe a importância política, porque diversos poemas criticam o racismo, o preconceito e o desprezo para com as classes mais baixas da sociedade. E o evento oferece para as pessoas mais marginalizadas pela mídia e que apanham da sociedade todos os dias a possibilidade de falar. Esse movimento Islã em Existência, ele ocorre na cidade de São Paulo e, se eu não me engano, é na Praça do Roosevelt. Não sei se se pronuncia assim. E agora a gente vai passar o vídeo bem curtinho sobre o poema que a Flor Descendente fez. Sabedoria vinda das matriarcas, sou de periferia, eu sei pisar em qualquer estrada. Minha mãe dizia, filha, não se meta em fita errada, sobreviva à elite, volte viva pra quebrada. Enquanto eu perco o sono, a autoestima some, permanece a fome, a cabeça erguida, andando nos cômodos incômodos da casa grande. Procurando força pra seguir adiante, quando que não foi assim, hein? Se eu desistir, vou estar pensando só em mim. Tem quem sai do morro, esquece o propósito, saiu do nosso meio, nunca quis ser um dos nossos. Tem quem sai do morro, esquece o propósito, se alia a burguesia pra assistir nossos votos. Paga o pato quem compra o papo dessa tal meritocracia. No fronte ocupar espaço, invasão é o fardo dado por pena. Ou propina compensa o café da manhã enquanto tira a merenda das crias. Boy, nas curvas da quebrada cê não passa à vontade, igreja, biqueiras e bares, cê sabe o que é crios que estão de passagem? Boy, nas curvas da quebrada cê não passa à vontade, igreja, biqueiras e bares, cê sabe o que é crios que estão de passagem?